Olá, estamos começando mais um podcast. Não é pauta, é gente. E nós vamos conversar com gente aqui da melhor qualidade. Vou apresentar para vocês, inicialmente aqui, a professora Glória Rabai, que é jornalista, pesquisadora, docente da Universidade Federal da Paraíba, tem uma trajetória dedicada aos estudos sobre gênero, comunicação, participação política das mulheres, olha coisa boa aí, minha gente, e direitos humanos. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Glória, pode cumprimentar aí os nossos espectadores, telespectadores, nossos ouvintes, nossas ouvintes. É uma alegria, Lídia, estar aqui com você, batendo papo com gente tão bacana. É uma alegria imensa e espero poder contribuir. Vai, com certeza, com o debate dúvida da noite. E aqui nós temos também Lau Capim. Lau é conhecida por transitar entre diferentes linguagens, misturando música, performance, artes visuais, além de explorar múltiplos ritmos e referências culturais. Bem-vinda, minha querida Lau. Obrigada, Lídia, pelo convite. Tenho certeza que vai ser um papo massa. Muitas pessoas admiráveis aqui, obrigada. Que bom. E aí a gente tem aqui Elon, que está conosco também, é o nome artístico de Elon da Silva Barbosa Damasceno, olha que nome. É cantor, compositor, multi-instrumentista, nascido em Pombal, no sertão da Paraíba, radicado em João Pessoa. É um dos nomes mais promissores da música independente paraibana e sua obra mistura shot, baião, bolero, adoro bolero, Elon, e galope com influências do rock, do pop e do afrobeat. Bem-vindo! Que chique! Boa noite, valeu pelo convite e espero que a gente tenha um papo muito massa aqui. Com certeza. Eu vou começar jogando aqui uma perguntinha para a Glória. E aí quero, assim, nesse nosso papo, é lógico que a gente vai falar um pouquinho sobre a obra, sobre a trajetória, o trabalho das nossas convidadas, do nosso convidado, mas eu queria que Glória começasse avaliando para a gente, assim, os avanços e os desafios da participação das mulheres na política. Como é que se avalia? Estamos bem? Estamos mal? Estamos ainda engatinhando? Como é que é? Estamos andando, mas ainda falta muito a conquistar, né? Porque nós sabemos pelas estatísticas que as mulheres ainda não ocupam o lugar que elas deveriam ocupar. Então, embora nas últimas eleições a gente tenha conseguido preencher as cotas, mas mais importante do que preencher as cotas é as mulheres chegarem lá. Não adianta ter cotas eleitorais. Nos espaços de poder mesmo. Se as mulheres não conquistam as cadeiras, não conseguem estar lá. E o pior, Lídia, muitas mulheres, quando conquistam, ainda têm que enfrentar o machismo, a discriminação e a violência política de gênero. Muitas deputadas, vereadoras, senadoras relatam, né, experiências de violência depois de eleitas. Então, é uma trajetória muito dura conquistar. E ainda quando conquista, sua potência, sua competência é frequentemente questionada. Você acha, Glória, que a imprensa contribui para a gente enfrentar essas desigualdades? A comunicação pode ser um fator positivo de enfrentamento? Olha, eu digo que a educação e a comunicação são os fatores primordiais para a gente enfrentar as desigualdades de gênero, de raça, de sexualidade. Mas ainda faz pouco. Faz pouco. E agora com a internet, em que qualquer pessoa pode viralizar, pode abrir o microfone e dizer qualquer coisa. Então, nesse momento, eu acho que a gente enfrenta muito isso, né? A misoginia, o preconceito, o racismo, né? A homofobia, a LGBTfobia dentro das redes sociais, com discursos de ódio contra os grupos dissidentes, que essa mesa está cheia, pelo que eu estou vendo, né? Gente preta, heterodissidente. Então, não é simples, não. Não é simples, mas a gente tem enfrentado, viu? A gente tem enfrentado. Como é que eu diria? Com muita eficiência, porque não é brincadeira, né? E aí eu quero aproveitar e falar com o Laudo, que tem um trabalho que realmente mistura música, performance, artes visuais, outras referências culturais, né? Em que momento você percebeu que não cabia só numa caixinha ou num enquadramento? Então,
Naturalmente, eu acho que isso é uma parte que todos os artistas passam, assim, na sua trajetória. Eu acho que de entender aonde é que a sua potencialidade mais conversa com você mesma e aonde é que você consegue ser aquele máximo de potencial. Mas eu também atrelo muito isso à necessidade também, sabe? De ser... Hoje em dia eu sou uma artista que mexo em tudo. Hoje, por exemplo, passei a tarde fazendo um carrossel para o Instagram. Eram coisas que há 2, 3 anos atrás eu não sabia fazer, por exemplo. Não sabia entrar num aplicativo e fazer montagens, colagens. Então, isso parte muito da necessidade. Mas eu sempre tive essa linguagem muito artística, sempre gostei. Apesar, ainda assim, da comunicação, né? Linguagem ser uma coisa muito importante para mim. O nome do meu EP é Más Línguas. Então, para mim, é muito importante falar mesmo, mas a parte visual, a parte da dança também e do teatro chegaram para complementar e eu pretendo continuar aperfeiçoando isso. Queria também tocar mais instrumentos, fazer aprender mais coisas. E dá tempo de aprender. É por isso que é mais línguas, né? Mais línguas. A dança também é uma linguagem. Lau, você só nasceu no Pará, né? Veio para cá muito cedo, mas tem referências desses 2 territórios no seu trabalho, na sua vida? Como é que é o Pará também para você? Pará e Paraíba. Tem uma ligação nisso tudo? Conta pra gente. O Pará, para mim, eu tenho mais como uma questão assim... Eu não tenho outra palavra a não ser espiritual. Uhum. Porque eu venho de uma família... O meu pai é carioca, minha mãe é gaúcha. Eles se encontraram em um território bem diferente. Se casaram no Pará, foram viver esse romance, né, esse casamento. Minha mãe muito nova, meus pais muito novos, na verdade. E... eu só nasci mesmo no Pará. A gente veio pra cá e eu não tive essa referência, assim, a quem voltar pra pensar. Minha família é do Pará, eu realmente não tenho isso. Uhum. Mas eu tenho uma conexão espiritual, assim, eu acho que cada pessoa nasce ou aparece em determinado território por uma razão. Sou uma pessoa muito conectada com astrologia, datas e, enfim, lugares, territórios, culturas. Pra mim tem uma coisa muito importante. Espiritualmente, eu meio que tive uma resposta sobre do porquê eu ter nascido naquele lugar, e para mim isso me bastou. Basta, assim, né? E é um território maravilhoso, né? A porta da Amazônia também. E eu consumo muito, musicalmente, assim, visualmente também. É um pessoal que tem muito, assim, Te influencia, né? A acrescentar mesmo na cultura nacional mesmo. Eu acho que tem ganhado também muita atenção ultimamente, essa cultura paraense, eu posso dizer, né? Mais nortista, amazônica, toda essa estética. E no meu EP eu também tenho uma faixa que é um tecnobrega que foi inspirado num ritmo aí do rock doido, que é uma coisa que Gabi Amarantos vem fazendo, né, há muito tempo e que lançou recentemente. Então foi uma inspiração. Inclusive fiz com Clara Potiguara, que é uma artista daqui, maravilhosa que também. É conhecida pelo coco, né, pela rima e tudo mais, mas que a gente botei ela até para cantar em inglês. Então eu acredito muito nessas formas de conversar, de transitar, enfim, de mesmo, transitar. Né? Encontrar outras pessoas, outras ideias, outros projetos. Exatamente. Elon, querido, Elon nasceu em Pombal, né? Lá no sertão paraibano, vive em João Pessoa, mas eu queria saber se o sertão continua a estar presente na sua música, na sua vida, nas influências. Você leva daqui para lá, traz de lá para cá. Me conta um pouco isso. O sertão com certeza está presente. Eu acho que eu bebo muito dessa musicalidade sertaneja, em conexão também com sonoridades globais. A minha família é muito relacionada com a cultura popular de lá. O seu pai, inclusive, é Luizinho, né, que é um grande ativista cultural, né, um grande produtor dessa riqueza cultural daquela região. Isso. Lá em Pombal tem grupos tradicionais que resistem há mais de 200 anos. Tem os Negros dos Pontões, que é o mais antigo. Tem o Reisado, que é o grupo mais recente. E tem os Congos também, que em outros lugares se chama Congado. E a minha trajetória artística começou por causa dessa movimentação. Começou porque eu acompanhava as caminhadas folclóricas da cidade, e um dos movimentos que tem lá no Reisado, um dos folguedos, é o boi. E a primeira canção que eu fiz foi inspirada nesse movimento do boi. O boi, para mim, quando criança, ele representava medo.
porque ele provocava medo nas crianças. Ia meio para cima, né? Assim, na dança vai meio chegando nas pessoas, né? Isso, e a minha primeira composição veio daí. E mais tarde o tempo vai passando, a gente vai bebendo de outras referências, de outras fontes. Eu cresci ouvindo muita rádio em casa, então eu tive muito contato com a música pop. Eu fui adolescente ouvindo Beyoncé na rádio. Quem não, né? Quem né? não, né? Minha geração cresceu, passou a adolescência e início da juventude ouvindo Lady Gaga. E é por isso que você mistura também? Tem referências misturando tudo isso? Isso influencia? Você acha que isso é uma coisa contemporânea, que dá para juntar tudo isso? Influencia. É como se hoje, para a geração atual, o que é Lady Gaga, Beyoncé, nos anos 60, 70, eram os Beatles. Verdade. E a gente acaba bebendo de todas essas fontes, porque, afinal de contas, a gente vive num mundo globalizado, a gente está em contato com as culturas do mundo, e eu acho que é massa também a gente juntar, a gente misturar num movimento antropofágico mesmo, de não deixar que as nossas raízes morram. É um movimento de preservação das nossas raízes, mas também uma recepção daquilo que vem de fora, que passa por nós, que nos atravessa, e a gente dá uma resposta ao mundo através da arte, que é fazendo a nossa própria música. E eu acho que, se você quer conversar com o mundo, nada melhor do que você começar contando sobre sua aldeia, né, sobre a sua vida, sobre o teu pertencimento. Acho isso muito bonito. Eu quero voltar um pouquinho aqui para a Glória, porque Glória ela tem um trabalho, pesquisa violência de gênero, feminicídio. Como é que a imprensa, eu quero chamar para a imprensa por conta da cobertura. Sim. Como é que você visualiza isso? Nós já temos essa guerra contra as mulheres, é uma chaga, né, que tem em toda a sociedade. Por mais que trabalhe, a gente tem muito problema. Como é que a imprensa lida com isso? Nós temos ainda algumas dificuldades que poderiam ser melhoradas nessa cobertura, quando se trata do feminicídio. Ainda tem aquela visão que, em vez de destacar o feminicida, a gente coloca a mulher em primeiro plano, como se ela é que tivesse meio que culpa daquele feminicídio. Ainda é uma prática permanente isso. E aí eu lembro, né, do nosso guia, né, que foi publicado pela Secretaria de Mulheres, quando você estava na Secretaria. Verdade. E que é um guia bastante importante, né? E como a palavra diz, é um guia, uma orientação para fazer publicações que não reforcem, que não revitimizem as mulheres, né? A gente vê o tempo inteiro, ou questiona, ou diz, quando o jornalismo, né, quando a mídia diz, ele matou porque estava com ciúme, de quem é a culpa? É da mulher que provocou o ciúme. É verdade. Então, ele não matou porque estava com ciúme, ele matou porque é um machista que acha que as mulheres lhe devem obediência e subserviência. Então, eu acho que eu fico muito orgulhosa, Lídia, da gente ter publicado aquele guia. Quando referência, viu? O Distrito Federal pediu autorização, pegou o nosso material e fez o material. E é importante, porque o próprio Ministério Público usou o guia para fazer uma orientação, né, para a imprensa. É preciso monitorar, né? Mas eu fico muito orgulhosa de ter feito isso junto com você, através da Secretaria das Mulheres, né? Porque eu acho que é um documento muito importante para a luta das mulheres nesse âmbito de como a imprensa deve divulgar um feminicídio, né? De como a imprensa deve se comportar, como ela deve respeitar as mulheres e as dores das famílias das vítimas. Inclusive, para quem está nos acompanhando, esse guia foi uma produção da Secretaria das Mulheres, do Observatório de Jornalismo da Universidade Federal, que a professora Glória Rabaia que coordena, e do Intervozes. Então, está disponível na página do Governo da Paraíba, que sugere, né, tem uma série de abordagens que a gente demonstra, como também a cobertura da imprensa. Por exemplo, um corpo de uma mulher ali que foi morto por feminicídio. É justo mostrar
esse corpo, é justo eu chegar a entrevistar a mãe, botar no microfone o que houve que a sua filha foi morta? Então, tem uma série de outras coisas, a abordagem, o enfoque. Então, é um guia muito interessante e outros estados estão fazendo. É uma beleza. Eu quero lembrar o nome de Mabel Dias, que Mabel é uma das autoras, a pessoa que escreveu isso aí. Escreveu. E que a gente ajudou na edição, mas o texto é principalmente de Mabel, que é uma grande pesquisadora também, uma jornalista da melhor qualidade. Eu, pessoalmente, fico muito orgulhosa de ter participado disso, sabe? Eu sempre digo, eu também estava, porque eu acho que é um documento fundamental. E eu quero saber agora um pouquinho aqui de produção, já que a gente está falando em construir, né, coisas. Tem impressão para uma produção numa velocidade que é essa internet, que cobra cada vez mais sucesso das pessoas? Tem uma pressão nisso ou você não se importa com essa pressão, quer fazer suas produções independentemente de como será vista por meio dessa internet? Eu, sinceramente, não... Principalmente assim, na minha idade, eu não vejo uma maneira de não se sentir pressionada. Porque é uma coisa que tá, né, assim, na nossa realidade. É o nosso jornal, é o nosso melhor amigo, é o nosso nosso álbum de fotos, as nossas lembranças, tudo tá no nosso celular, tudo tá nas redes sociais. Então, eu me sinto, de fato, pressionada, assim, mas eu acredito que... Eu tenho muita consciência, assim, de que eu faço música, faço arte, produzo conteúdo numa era totalmente saturada. Não me interessa números, assim. Eu realmente me interesso que você escute a minha música, que você tenha algo a me dizer. Possa tocar que você, o seu coração, né? Os nossos corações. Por incrível que pareça, assim, mesmo que eu não consiga viver do meu trabalho autoral, eu vivo de música, vivo de produção musical e tudo mais. Tenho outros trabalhos também, mas eu pago a minha música autoral. E ainda assim, eu me sinto mais feliz, assim, vendo que teve uma repercussão humana, né, do que com números, assim. Eu também ainda não cheguei nesse nível de viralizar, digamos assim, né, dos números, mas eu sou uma pessoa que tenta estar presente nas redes sociais. Eu acho um saco, sinceramente, assim, com todas as... do fundo do meu coração mesmo, é o que eu acho. Eu queria mesmo estar dia e noite num estúdio, produzindo. Gosto muito de fazer show, gosto muito mais de me arrumar para fazer show, para, enfim, estar trabalhando dessa forma. Mas eu entendo essa importância também hoje em dia das redes sociais e me sinto parte de uma continuidade, assim, até como o que Elon falou, assim, um pouco dessa mistura das gerações e tudo mais. Então, para mim, é mais importante eu estar ali todo dia, continuar, ter aí alguns anos, né, nessa bagagem. Todo dia acontece uma coisa nova, acontece uma coisa diferente, uma repercussão diferente, que me afeta de uma maneira melhor do que rede social e números. Mas, assim, é muito bom ver. Você, Elon, você inclusive lida na sua produção, você aborda temas como amor, desamor, questões existenciais, sociais. Fala um pouquinho dessas inspirações, de onde elas vêm, e aproveita o gancho que Lau traz para falar um pouco das redes sociais. Te afetam? Serve como elemento que pode ajudar? Atrapalha? Ou você não está nem aí para essa hora de redes sociais, vida que segue? Lau Capim falou agorinha sobre a necessidade, né? A gente, enquanto artista independente, a gente vai trabalhando muito a partir das nossas necessidades. E aí a gente vira artista meio que 360. A gente canta, compõe, mas a gente também é responsável pelo figurino. A gente, às vezes, tem que entender de técnica de som, a gente tem que saber a maquiagem que a gente vai usar, a gente precisa entender a estética do trabalho, então, e a gente ainda tem que empreender. E divulgar o show, né? Porque às vezes no lugar que a gente vai fazer o show, nem um cartão não faz. Não faz. A gente tem que fazer o nosso próprio cartão, a gente tem que divulgar, tudo tem que ser a gente. Exatamente, tem que ser o próprio marketing, enfim. Então, eu acho que nesse momento, falando por mim, assim, em um início de carreira, e como artista independente, eu sinto um pouco dessa pressão de estar presente nas redes. Hoje em dia, tudo é algoritmo. É verdade. O consumo de música, hoje em dia, o que a gente consome é música, mas é muito mais dados.
Porque as plataformas digitais não são empresas de música, são empresas de dados. De dados, é. Aquele que vai chegar até você, a música que vai te alcançar através das plataformas, são dados, são algoritmos. Às vezes, inclusive, tem umas pessoas que somem, que a gente gosta de acompanhar, e às vezes eu sinto falta. Mas nunca mais passou aqui, então eu vou lá ver. Mas nem sempre você lembra isso, nessa agitação da vida. Então eu acho que tem muito isso também, né? A gente não se comunica da maneira como a gente gostaria, né? Eu acho que tem um pouco de solidão nesse mundo aí e um pouco de desamor também. Nem todo mundo expressa o tempo todo se gosta, se não gosta da gente. E, aliás, muitas vezes eu acho que as redes sociais têm muito de você responder, você critica uma pessoa, às vezes a pessoa disse uma frase que nem tem necessidade de uma resposta tão violenta, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com isso também. A pessoa está fazendo um esforço para divulgar um trabalho e, por vezes, ela nem conseguiu comunicar como ela gostaria, e isso vem, né, numa situação que deixa tudo muito difícil da gente transitar, né? Apesar disso, eu prefiro, por uma questão de saúde mental, eu prefiro conduzir meu trabalho de uma forma mais orgânica, de uma forma mais honesta, de uma forma mais verdadeira. Se a minha música te tocar, ela vai te tocar. Eu não preciso ficar na pilha da ideia de sucesso e da viralização que nos vendem e faz a gente pirar. E eu não quero pirar. Já disse já pirado, né? Já falou de já pirado. Exatamente. E dentro de tudo isso, eu acho que passa uma outra questão que é muito importante também, que é a construção da nossa identidade como artista e nesse sentido também enquanto pessoa no mundo. Eu sinto que a arte, o mundo da arte, para mim, é esse lugar de descoberta e de construção da minha identidade, e não é como se fosse uma persona que eu estou inventando para vender. Não, é um movimento constante de descoberta e redescoberta também. Aquilo que eu era há 5 anos atrás... Não é mais, né? Eu já não sou mais. E isso está muito ligado à arte. A forma como a arte vai me atravessando. É a liberdade. Exatamente. E você acha que a arte ela pode contribuir para a gente combater os preconceitos? Isso ajuda, de fato, nessa construção de identidade a que você se refere? A música é um fator, a arte é um fator que pode, sim, mudar mentes e corações? Com certeza, porque a arte está no lugar do sensível, está no lugar da estética, não apenas a estética, aquilo que você... Não apenas o produto pronto para você ver ou ouvir, mas a estética no sentido do sensível mesmo. A forma como uma música, um filme, uma peça teatral chega até você e te faz refletir sobre aquele determinado assunto, sobre aquilo que está sendo visto, sobre aquilo que está sendo ouvido. E eu acredito muito nesse potencial educador da arte, de movimentar o mundo e de criar pequenas revoluções. Você, inclusive, celebra muito a diversidade, né? Isso é numa tentativa dessa identidade ou é mesmo só a maneira de ser que você leva para esse trabalho? Eu acho que tem a ver com um assunto que eu queria transmitir há muito tempo, porque eu me reprimi muito durante a minha vida. Muito mesmo, me silenciei muito, e aí chega um momento, a arte é um lugar de total liberdade. É um lugar, se eu me prendi durante muito tempo da minha vida, se eu me reprimi, nesse lugar eu não admito que ninguém... De jeito nenhum, de jeito nenhum. Que ninguém me reprima em lugar nenhum. Seja na minha voz, no meu movimento, na minha expressão, no meu figurino. É o lugar onde eu não admito isso. Então, é
é esse lugar de liberdade, é celebração da diversidade, da liberdade e é um lugar de plenitude também. Para mim, e também é algo que eu quero muito que as pessoas também sintam. Muito bom. Nos meus shows, ouvindo minha música, eu quero que as pessoas carreguem essa sensação de plenitude. De liberdade, né? Glória, você está muito na universidade e nessa pesquisa de gênero, né, trabalhando sempre muito essas questões, você acha que na universidade nós temos sim uma promoção dos direitos das mulheres? Isso está na universidade de verdade? Olha, Lídia, a pesquisa sobre gênero ganhou legitimidade. Perfeito. Né? Quando eu comecei a trabalhar, as pessoas diziam assim, isso é coisa de feminista, isso é militância. Glória não faz ciência, Glória faz militância, estudando só esses temas. Eu acho que ganhou legitimidade. Perfeito. Mas a universidade é um campo de disputas de poder, de prestígio, de narrativas. Então, é um lugar onde existe preconceitos, né? Onde existe puxada de tapete, onde principalmente as pessoas que não estão em lugares de poder, de privilégio. Eu digo, eu estou num lugar de privilégio, né? Porque eu sou professora, eu sou doutora, mas eu vejo muitas meninas jovens com que dificuldade ainda para transitar, né? que falam de assédio, por parte, inclusive, de professores, que é inadmissível, a violência de gênero, descrédito, né, de professores, de colegas, abuso, sabe? Então, é um lugar permeado de tudo que existe na sociedade, está lá um pouco. Né? Embora a pesquisa, ou seja, a parte formal, a parte acadêmica, avançou. Mas as relações interpessoais é igual o que aqui de fora. Ou seja, temos muito que corrigir, temos muito que lutar para tornar aquele lugar um lugar legal de estar. A gente costuma brincar, nós as feministas, a gente costuma brincar às vezes dizendo assim, onde é que estão essas meninas da nova geração para segurar a peteca, porque daqui a pouco a gente não está mais nessa militância. Você acha que tem surgido mais mulheres feministas interessadas nessa luta, grupos de mulheres que muitas vezes nem se identificam muito como feministas, mas são grupos que se interessam por essa pauta? Essa nova geração de feministas enfrenta também essas dificuldades? Como é que você vê esse grupo novo que se chega? Olha, eu acho que o feminismo tem estado na nova geração. É muito difícil encontrar uma jovem que diga que não sou feminista. Existem, né? Existem, mas é mais difícil. Agora, eu acho que é um problema não só do feminismo, mas dos movimentos sociais como um todo, é que essas meninas, elas estão atuando autonomamente e não querem e não se organizam, não chegam perto de um processo organizado. E a gente que já está na estrada há muito tempo, a gente sabe que é diferente você ter uma luta individual e você estar organizada para reivindicar políticas públicas. Né? Uma coisa é ela autoproclamar sua independência, seu feminismo, lutar pessoalmente contra o machismo, não aceitar as regras familiares ou sociais, mas isoladamente, né? O que é lamentável, porque a juventude, a gente sabe que tem essa força, esse brilho. E é um distanciamento do coletivo também, da gente pensar soluções juntos, porque mesmo quando a gente busca resolver questões no coletivo, também o que eu penso individualmente nem sempre vai prevalecer. Então, eu acho que há uma pressa também das pessoas. Nem estou criticando, estou dizendo que é uma realidade que a gente tem que compreender e caminhar por aí. Você sabe, Lídia, que processos democráticos são demorados. São demorados, são lentos. Você escuta, vai para lá, vai para cá, puxa, encolhe. Todo mundo se queixa, as reuniões são demoradíssimas. Mas é porque é assim, a gente tem que escutar todo mundo, escutar a divergência. E aí eu acho que a pressa da nova gente que está chegando. Do TikTok, e das novas tecnologias. Não tem paciência, sabe, para essa coisa que é da democracia. Uma coisa só que eu queria pontuar, na verdade, que eu observo em relação a a maneira que a juventude vê o feminismo, eu vejo que, numa maneira social,
existe uma conexão muito grande à forma liberal de consumo, né? Você é mulher, se você consumir como mulher, trabalhar para poder consumir como mulher. E também a questão sexual, né? A liberdade sexual está diretamente conectada ao feminismo. E muitas vezes não é... essa parte do feminismo, ela não beneficia só o corpo das mulheres, né? Mas também um outro lado que consome esse tipo esses problemas, eu acredito que seja, né? Essa exploração sexual, essa parte física da mulher está sempre em evidência. A gente tem um país que mais mata mulheres trans, por exemplo, que mais consome pornografia trans. Então, existe uma diferença que se explica, mas que ninguém explica, na verdade é essa. Ninguém assume, né? Essa culpa não é de ninguém. Então, é uma questão que eu acho que o feminismo... hoje em dia, né, não acrescenta, a verdade é essa, não acrescenta na discussão. Eu entendo que nós precisamos também discutir, dialogar de maneira mais aberta, sabe? Quando você escuta o outro ou a outra, não significa que sequer que você está concordando, mas se você está ouvindo ali, pode ser que lhe acrescente alguma coisa. Quando você entra no debate, partindo do pressuposto de que você não tem nada para me ensinar, nem eu a você, como é que a gente vai chegar num consenso? A gente vai continuar na divergência pura e simplesmente, que eu acho que não leva a lugar nenhum. Eu sempre trabalho muito com a ideia de fazer política pública, eu não faço vingança, eu não faço afastamentos, eu quero dialogar cada vez mais. Eu acho que falta mesmo o diálogo e falta a gente aprofundar. Todo mundo é especialista num monte de coisas, né? E isso resulta que é como se todo mundo soubesse o tempo todo. Hoje eu vi uma coisa super machista, que todo mundo está dando resposta, o sujeito dizendo que as mulheres não sabem votar. Imagina o que é isso. Um red pill, né, desses aí, dizendo que as mulheres não sabem votar, que os resultados, quando se vê por aí, é porque as mulheres não sabem votar. O que dizer para uma pessoa dessa? Olha que nível de atraso, né? Não chega para mim até o pessoal sugerindo. O pessoal até sugerindo assim, o que você tem a dizer? Eu pensei, ainda vou ter que dizer, né, uma coisa dessa. Mas eu quero voltar aqui, você com as suas músicas, né, traz uma experiência íntima que você transforma em experiências universais. Tem alguma história muito boa da sua vida que você ainda não conseguiu transformar em música, que está pensando? Conta pra gente. Ai, meu Deus. Eu até já consegui... Eu escrevo muito, tá? Então, realmente, dificilmente eu não escrevi sobre algo. De alguma forma, quase tudo que eu vivo me atravessa, assim, a sensação e tal, a satisfação. Então, eu sou uma pessoa que escreve bastante, mas eu tenho muita vontade de lançar alguma música que eu já escrevi, inclusive, mas que não está pronta, mas ela é relacionada à história da minha irmã. A minha irmã, ela é uma mulher que eu admiro demais, assim, ela é mais nova do que eu. E ela é mãe da minha sobrinha, ela foi viúva com 19 anos. Meu Deus! O meu cunhado faleceu de moto, assim, do nada. Minha sobrinha tinha 3 meses. E eu vejo, assim, a maneira como a minha irmã redesenhou a vida, né? E hoje minha sobrinha tem 5 anos, ela me chama de mãe, de madrinha, de tudo, assim, de tia, de Lau. Então, ela é um significado, assim, para mim, de como a vida continua, né? Então, eu já escrevi sobre isso. Eu não gosto muito, inclusive, de falar. Minha irmã é uma pessoa muito reservada, mas a história dela me emociona, porque ela me ensinou, assim, de muito nova, que a vida continua. E ela é muito jovem. Ela era muito jovem, assim. E hoje já tem 5 anos, eu vejo o impacto daquilo na vida dela até hoje. Na minha família toda, no geral, mas é uma experiência, talvez... pesei o clima, mas... É muito bom, assim, ver como tá todo mundo bem hoje, como... Superando, né? E a minha sobrinha é um reflexo muito bonito também do meu cunhado, parece muito com ele, o nome dela parece com ele, ela sabe da história dele e tudo, então tá tudo indo como tem que ser. Mas eu quero um dia falar sobre isso, falar pela minha irmã, esse olhar, né, de como ela viu tudo isso que aconteceu, não o meu, porque a dor é mais importante na música, eu acho. Elon, nas suas canções, às vezes, a gente percebe um imaginário, assim, do Nordeste, um imaginário mesmo cultural, né? Que Nordeste você gostaria, se pudesse, assim, eu quero apresentar o Nordeste para o Brasil? Qual é a parte que você diria vem em primeiro lugar? Olhe, é uma coisa que até hoje eu acho que eu vou passar a minha vida inteira refletindo sobre isso, porque são
tantos nordestes e são tantos sertões, inclusive, o sertão eu acho que é muito invisibilizado. É verdade. Muito invisibilizado. E a partir do trabalho que eu tenho desenvolvido, eu sinto que eu ainda estou no início, assim, estou engatinhando. E sinto que tenho muitas coisas que posso trabalhar. Eu já vou lançar meu primeiro álbum agora entre julho e agosto, meu primeiro álbum solo, e já estou pensando no segundo. Muito bem. Porque o primeiro... Começa um e já chama o outro, né? O primeiro não dá conta de dizer tudo aquilo que eu tenho a dizer. Mas eu penso muito sobre a natureza do sertão, sobre territorialidades. Eu acho que o meu próximo trabalho, depois do primeiro, vem mais nesse sentido de reflexão sobre o lugar mesmo, mais relacionado à identidade cultural da minha cidade. Minha cidade é muito rica. É verdade. Mesmo não sendo uma cidade que tem uma visibilidade, mas é uma cidade muito importante. Foi o primeiro núcleo urbano da Paraíba. É uma cidade que tem uma cultura popular muito forte, muito resistente. Tem quilombolas, né? Tem 3 comunidades quilombolas em Pombal e tem uma nova sendo avaliada pela Fundação Palmares. Então, é uma riqueza, né? É uma cidade por onde passa um rio perene. Lindo, por sinal. Que é o rio... 2 rios, na verdade, passam por lá, que é o Piancó e o Rio Piranhas. Piranhas, é verdade. Então, eu sinto que eu preciso fazer um trabalho que mergulhe mais por essas águas, que mergulhe mais nessa cultura, que traga mais elementos dela, tanto na música como no visual. Eu já estou começando a pensar sobre isso. É isso mesmo. Lau, quais são as influências assim que você diria que tem no seu caminho, que você já falou um pouco dessa referência que é o Pará, né, que você considera que é até espiritual, porque você não viveu, você saiu muito pequena Sim. de lá, mas é uma referência. Mas que outros elementos, ou pessoas, ou movimentos que te inspiram na sua trajetória? Olha, eu vou tentar ser bem atual, assim. Eu sou a maior fã, eu acho, daqui da Paraíba, da Beyoncé. Eu consumo muito a Beyoncé mesmo, assim, desde criança. Mas tentando trazer também para a minha realidade hoje, eu consumo muito as pessoas que eu convivo. De verdade, eu tenho criado muito esse exercício, assim. Por exemplo, eu faço parte do BBS, né, Lab, que é um selo criativo. Então, eu consumo muito Mari Santana, Gabi Hardman. Eu escuto muito as minhas próprias músicas também. Eu escuto muito Elon. Gabi esteve aqui Elon conosco. sabe que eu sou fã mesmo, assim. Então, Eu que sou tua fã. Então, pra mim, na verdade, Elon, ele fala, assim... de estar no início de carreira, mas eu já era fã quando eu comecei, tá? De Elon. Elon, pra mim, é uma referência não só de performance, de presença, mas de composição, que é uma coisa que eu dou muito valor, assim. O artista que escreve e canta aquilo que escreve. Então, eu tenho consumido muito artistas aqui da Paraíba mesmo, e pessoas que eu troco muito, Bichart, o álbum de Bichart, muito maravilhoso, a Fúria Negra, eu escuto bastante isso. E quando eu não estou ouvindo, assim, pessoas que eu colaboro, né, até porque eu me meto nessas produções, eu me meto no álbum das pessoas, eu participo das produções, eu realmente estou buscando conhecer artistas alternativos do mundo. Eu ligo numa rádio da Suécia. Eu tenho essas viagens, assim. Então, eu vou por esses caminhos. Que, na verdade, eu sempre fiz isso, assim. Eu sempre gostei de conhecer artistas pelo YouTube. Inclusive, até hoje, para mim, o canal mais fácil de você acessar qualquer artista. Você descobre muita gente, né? Artista. Você descobre todo tipo de estética, todo tipo de coisa, assim. Então, eu busco muito ouvir coisas novas. Às vezes, eu nem escuto de novo também. Eu me impressiono, vejo ali, acho massa, mas depois não vejo de novo. E, no geral, eu tô sempre ouvindo Beyoncé para malhar, para sofrer, para cozinhar, para arrumar a casa, para fazer minhas próprias músicas. Eu escuto bastante. Uma artista negra poderosa, que mudou muita coisa, que enfrenta muita coisa, mas tem um resultado extraordinário hoje.
uma artista, sem dúvida alguma, de uma grande influência no mundo. E né? destaco mais, que saiu da parte da mídia total e que dialoga muito bem com o mainstream, né? Ela fala muito da cultura negra, da cultura LGBT, de maneira muito fina, assim, de todo o material. Então, é muito legal ter essa artista na geração. Eu sou fã demais. Glória Rabai, como a gente aqui quer conhecer um pouco as pessoas, eu queria que você me dissesse o seguinte: quais são os principais aprendizados que você trouxe que você tem, que você quer destacar aqui para a gente, como professora, como pesquisadora da Universidade Federal, vivendo tanto tempo dentro daquela universidade, com tantas pesquisas relevantes, que nunca desistiu da temática da vida das mulheres. Nós sabemos da sua militância lá dos anos 80, em relação a ser uma grande aliada do movimento negro, mas também uma mulher que é fundadora do Centro 8 de Março, que é uma referência no país, é uma referência no nosso estado, para quem não sabe. É um centro feminista que fez campanhas valorosas, né? Inclusive a história de meter a colher surge ali, uma campanha muito interessante. Eu queria que você me dissesse os aprendizados, o que você traz consigo dessa trajetória. Olha, Lídia, durante muito tempo, eu demorei muito a terminar minha formação, né? Que termina quando a gente faz o doutorado. E eu já fui fazer o doutorado no começo dos anos 2000. Eu já não era uma criança. E muitas pessoas me cobravam por que é que eu tinha demorado tanto, que eu era para ser doutora, que eu não era. E eu sempre... Bom, eu não fui doutora logo porque eu militava. Eu era ativista. Tinha uma tarefa. Né? E durante algum tempo eu dizia que aquilo era mais importante do que me tornar doutora, né? Do que me dedicar apenas... E, no final das contas, eu acho que o grande aprendizado para mim foi essa possibilidade de permanente diálogo com quem estava na ativa. Porque a gente, na universidade, a gente vai refletindo sobre o que está sendo feito, ou seja, na Secretaria de Mulheres, ou no Movimento de Mulheres, ou não sei aonde, ou na Secretaria de Saúde. Nosso olhar é de lá, né, encastelado, para escrever, para analisar, para avaliar. E, para mim, foi muito importante manter o contato com o movimento social. Então, até hoje, quando eu sei, meu Deus, eu estou muito enferrujada, eu tenho que ir para a militância, tenho que olhar, tenho que ver as pessoas, eu tenho que ver o que o Sindicato das Trabalhadoras Domésticas estão dizendo, eu quero ver o que as mulheres de periferia estão dizendo, porque eu acho que isso areja, né? Então, eu acho que, para mim, o aprendizado é esse. Não tem como fazer academia encastelado. Verdade. Ou você está no mundo, ou você não pode olhar para o mundo de binóculo, né, de um lugar séptico, dizer assim, olha, o mundo está ali funcionando desse jeito. Não, você tem que estar no mundo. Eu acho que isso, para mim, valeu a pena. Mesmo que eu tenha demorado muito a chegar no topo da carreira, enfim, essas coisas que a academia valoriza. Nós, as feministas, é muito comum acontecer conosco da gente permanecer ali. Por isso que eu digo, essas novas feministas vão arejar, vão nos ajudar no caminhar. Com porque certeza. Essas novas feministas nos trazem novos olhares. O feminismo clássico, por exemplo, não enxergava nas mulheres trans essas mulheridades. A minha geração teve que aprender isso. Muitas de nós recepcionamos imediatamente isso. Eu sou da ala que recepcionou imediatamente, compreendeu. Ainda hoje tem resistência. Ainda hoje tem resistências, acreditam? Então, veja como a gente precisa dialogar o tempo inteiro para compreender o entorno, para compreender como as pessoas vivem, né? E aí eu até queria trazer uma pergunta para a Elon. Essa coisa da cidadania LGBT, você enxerga, você já disse que não abre mão da sua identidade, das coisas que você acredita, mas você acha que ainda tem muito preconceito para que as pessoas possam viver plenamente, amar, serem cidadãs e cidadãos, sem as amarras e sem os ataques? Eu acho que hoje em dia o mundo está mais aberto a falar sobre, mas entre ano e sai ano e o Brasil continua sendo o país que mais mata. Verdade. 15 edições consecutivas na aferição. Então, tem alguma coisa errada aí ainda. E muito errada. Uma bolha, né? Será que eu tô numa bolha? Parece que a minha bolha conversa sobre, e é todo mundo aberto a falar sobre o assunto,
e as pessoas se respeitam. Mas eu estou numa bolha. É isso. E as outras bolhas? Não se resolveu, né? É isso. Isso é como o racismo, né? Você vê, se nós tivemos aquela lei lá em 1888 e até hoje nós temos racismo, nós não trabalhamos isso adequadamente, né? É um racismo estrutural, até porque, no caso do racismo, quando a gente sai numa lei que não dá nenhuma condição para aquelas pessoas que passaram tantos anos, 3 séculos escravizadas, então significa que esse racismo está mantido. De alguma forma, os privilégios ainda vão prevalecer. É meio que se dissesse assim, ó, vamos abolir, mas vamos ficar por aqui assim para a gente manter algum espaço nesses privilégios. Eu acho que tem muito disso. E em relação à população LGBT, é mesmo a falta de respeito, de compreender que são pessoas. E que se são pessoas, não há que se discutir sobre o direito dessa pessoa, inclusive o direito de existir. Quem é que você imagina uma sociedade onde tem uma parcela dessa sociedade que reivindica e que luta pelo direito de existir? Então, a gente precisa, eu concordo com você, avançar muitíssimo, né? Mas E a luta não para, né? Não, verdade. Seja a luta individual, seja a luta coletiva, não para, porque se parar, aí eles tomam de conta. Retrocede. E até quem pensa que não é atingido, na verdade está sendo Tá sendo atingido, né? atingido. Uma mulher que diz que não sou feminista, não sei o quê, ela é atingida também pelo machismo, como eu, como qualquer mulher, assim. A Então, maneira como você enxerga não faz diferença não de faz. como esse machismo vai atuar, né? De forma Faz nenhuma. você compreender que você é parte que pode ajudar e sair daquele processo. Mas eu quero passar para você, Lau, em seguida para Elon, para vocês nos falarem um pouquinho sobre os novos trabalhos. O que é que vocês estão produzindo? Me conta aí, e depois Elon vai contar também o que está enchendo os olhos de vocês e os ouvidos aí nesse momento. Então, no momento, eu tô indo para um caminho assim que, na verdade, já era o esperado. Eu tô produzindo um EP, um material, assim, digamos assim. Não sei se vai ser um EP só, mas eu já tô produzindo um material de forró. Que eu tentei, eu acho que é um forró pop. Na verdade, essa pergunta que você fez para Elon, né, de como ele gostaria de mostrar o Nordeste e tudo mais. Para mim, como eu mostraria é assim, pop também. Porque é uma ideia que a galera muito lá do Sul tem, assim, é que só eles fazem pop. A gente tem que ir para lá cantar maracatu e forró e coco e tal. Então, assim, apesar de ser a minha escola, realmente, assim, o forró é uma escola, ponto final. Para mim, eu tenho muitas referências, acho que todo mundo. Mas eu meio que resisti a incorporar mesmo um gênero específico no meu trabalho. Então, se você for ouvir minhas músicas, eu tenho música de tudo que é jeito. E ainda tem várias outras que eu não lancei, rock, reggae, que eu até gosto, eu já escrevi. Então, assim, eu me conecto mesmo com as palavras e com a maneira de cantar. Eu acho muito interessante que tudo tem vários gêneros, mas o forró tá pedindo, assim, eu me identifico muito, gosto muito de cantar. É um gênero que necessita de uma potência vocal, que é o que eu quero ser a partir de agora, assim. Eu me sinto muito bem colocada como cantora mesmo também, como Pronta, né? eu Pronta. me sinto já assim, nesse caminho realmente do forró. E o que eu só precisava mesmo era lançar alguma coisa. Lancei agora recentemente, no início do mês, lancei um single com Pedro Regada, que se chama Baby Volto Pra Casa. É uma inspiração, foi uma inspiração assim, desejo de menina, um negócio tropicália. É uma sofrência, fazia muito tempo que eu queria escrever uma sofrência, porque o meu EP Mais Línguas é muito pra cima, empoderador,
mas eu fiz uma conexão lá com o meu perfil Lau Capim, porque Lau Capim nasceu depois, quando eu resolvi assumir a estética pop, mas Cheiro do Cabelo é um shot muito poético, assim, e foi uma porta de entrada para muitas pessoas, inclusive acho que ela me conheceu através dessa música. Muita gente que eu conheço, tem gente até hoje, assim, que a única música que ouviu minha foi essa, assim, que tem 5 anos já lançada, então... Já dizia, né, que eu ia estar aí nesse meio. Não sei se vou continuar, né, fechando um trabalho só no forró. E também não pretendo parar de produzir outras coisas. Momento você está de olho bem aberto para essa possibilidade. Forró das antigas, eu tô ouvindo muito, assim, já tô ouvindo com outro olhar, né? Tô querendo mesmo fazer isso, assim. Que legal. Tô trabalhando já. Elon, e você? Me conta o que você está fazendo, o que está enchendo os seus olhos e os seus ouvidos no momento. Olha, faz 3 anos que eu estou produzindo meu primeiro álbum. 3 anos. Mas eu estou produzindo de forma independente. E aí, por isso que demora tanto tempo. Mas o álbum está pronto, já está masterizado. Que bom. A gente já está com a identidade visual pronta. Podemos esperar para quando? Entre julho e agosto. Muito bem. E vem aí, é um álbum com 8 faixas, é um álbum que se chama Transverberar, que tem a ver com essa ideia de o lugar de plenitude, de encontro e reencontro, de amor e desamor. Eu acho que essa temática do amor e do desamor, da sofrência, passa muito, costura muito o álbum, mas nas entrelinhas tem algo muito mais profundo. Eu considero que é um trabalho político, considero que é um trabalho muito existencial também, são temas lá do fundo, dores muito internas que eu trago para esse trabalho. E mesmo falando de amor, mesmo falando de dor, é um álbum muito festivo, muito para frente, muito dançante, muito sensual, nesse intuito de fazer com que quem vai ouvir se sinta nesse lugar de plenitude também. Muito bom. Glória, tem uma coisa que me inquieta nas nossas discussões, a gente que é militante nas mesmas causas, que vira e mexe, a gente, quando faz as discussões sobre os enfrentamentos, sobretudo as violências, que chegam... Porque, veja, o enfrentamento à violência nunca será possível resolver com apenas uma vertente. Seja um governo municipal, seja um governo federal, estadual, uma ONG, nós precisamos de todas as pessoas, nós precisamos de todo mundo. Mas vira e mexe, eu acho que chega alguém e diz assim... tá tudo errado com esse feminismo aí, a gente vai inventar a roda aqui, e a partir daqui nós vamos resolver. Isso se dá tanto no enfrentamento, quanto se dá no debate. Ninguém defende as mulheres, só eu. Cheguei aqui hoje, então, e até mesmo quem está há muito tempo. Você não acha que isso é uma arrogância? Que a gente tem tanta gente que pode defender, que pode fazer um trabalho, e que quanto mais gente, melhor? Não tenha dúvida, Lídia. Eu acho que é imaturidade. Ou prepotência. Ou as duas coisas juntas, né? Porque não há transformação sem que a gente possa costurar as divergências em direção à mesma coisa. É claro que tem divergências que não podem se aproximar porque são diametralmente opostas, né? Aquela pessoa quer me destruir. Quem acha, por exemplo, que mulher não sabe votar, não dá para dialogar. Não dá para dialogar. Mas fora esses casos extremos, não se faz só. É verdade. Não se faz só. E o movimento feminista aprendeu ao longo da história que é preciso construir parcerias. Né? Eu não dialogo com o Estado. Vai perder. Vai perder a chance. Vai perder a oportunidade, vai perder a oportunidade de influir, de propor e de fazer a crítica. Porque eu acho que a sociedade é isso. Né? Você escuta, você se junta, você critica, vamos junto até aqui, a partir daqui a gente não vai. Então, eu acho que é prepotência, é imaturidade. A gente, inclusive, quando nós feministas decidimos, lá nos anos 90, fazer o que nós chamamos de feminismo de governo, ou seja, a gente dizia para os governos que
precisávamos de políticas públicas. Como não se fazia, como a gente estava dizendo, nós pulamos para dentro para fazer. E acho que as políticas, tanto as políticas para as mulheres, quanto as políticas para a população LGBT, o enfrentamento ao racismo, todas essas políticas têm origem nos movimentos que foi nos guiando e dizendo, vamos fazer. Errando, acertando, mas vamos fazer. Mas é preciso pessoas de coragem para chegar e com competência para estar nesses lugares isso, e fazer. Né? Não é... Então, é a imaturidade. Mas eu estou esperançosa, sabe? Nós temos hoje a Paraíba, por exemplo, nós temos uma das redes mais sólidas no enfrentamento às violências. Está tudo pronto? Óbvio que não. Mas a gente caminhou bastante e não dá para retroceder. Em relação à política para a população LGBT, também houve avanços, mas essa semana nós tivemos, inclusive, um homem trans que pariu na maternidade, no Hospital da Mulher, onde deve ser mesmo, porque precisava ter esse cuidado. Então, a Paraíba foi referência. Quando eu vi essa notícia hoje no jornal O Globo, eu falei, olha, nós estamos fazendo essa política para valer aqui. Eu sei que tem gente que torce o nariz, mas e daí? A gente está fazendo, não é? Então, eu acho que essas tecnologias sociais que a Paraíba, sim, é aquilo que você disse, pegando o gancho que você diz, o pessoal pensa que a gente só faz forró. Não que o forró seja ruim, é maravilhoso. Claro que tanto é que você está fazendo um trabalho específico olhando para o forró. Que tive que estudar muito para começar a compreender, né? Assim. É isso. Mas nós aqui produzimos tudo e temos tecnologias sociais que são exemplo para o mundo. Eu não abro mão de dizer isso onde eu vou, eu não abro mão. Por isso que eu viro para todo mundo e diz assim, meio me exibindo. Eu sou nordestina 2 vezes, né? Não sei se vocês sabem, eu nasci no Piauí e a Paraíba me adotou. Eu adotei a Paraíba, mas eu digo que a Paraíba me deu muito amor. Então, é aqui que eu estou há quase 3 décadas, né? E é aqui que eu quero estar, é aqui que é a minha identidade, porque eu acho que isso também de você transitar e chegar num lugar e se reconhecer nele, isso é muito bonito, isso na minha vida é uma coisa muito linda. Mas eu queria, a gente já vai encaminhar aqui para o encerramento, e eu queria primeiro dizer que vocês que estão nos acompanhando, fiquem de olho aquela musiquinha que eu boto sempre lá no meu Instagram, eu vou girando músicas lá, então essa semana a gente vai ouvir Elon e Lau Capim. Podem ficar lá que a gente vai girar um monte de música bacana desse pessoal que produz coisas tão lindas aqui para nós, com identidade, com coragem de levar essa intimidade para o coletivo, de dizer, eu sou essa pessoa e você pode me reconhecer no meu trabalho. Nós temos aqui também Glória Rabai, que é uma pesquisadora da maior qualidade, Às vezes, eu vou contar um negócio para vocês, que às vezes quando as coisas apertavam por alguns caminhos, nessa construção de políticas públicas, eu digo, dá uma olhadinha em Glória Rabai. Glória Rabai vai nos dar uma dica boa, com certeza. Então, essa produção, as pesquisas de Glória, sempre nos davam muito direcionamento, sabe, Glória? Eu sou muito grata por sua militância, lá dos anos 80, né, que foram muito ricas para nós e são até hoje. Por você não desistir e formar tantas gerações que estão aí, essa meninada que chega aí também com conhecimento, e acho que você consegue formar, porque é uma troca. Você não ficou naquela arrogância, eu estou aqui para ensinar, venha aprender. Então, eu acho tudo isso. Então, eu quero passar... Eu vou ter que lhe interromper, porque assim, essa é uma coisa de mão dupla, Lídia. Assim, você quis escutar, né? E a gente teve uma secretaria, né? A Secretaria da Mulher quis ouvir, quis trocar, quis... Porque eu não tenho uma verdade, que a verdade vai ser construída, né? Nessa luta por políticas públicas para as mulheres, né? Porque quem está lá também não sabe de tudo, a gente só aprende fazendo. Fazendo, né? É verdade. E fazendo com essa escuta. Então, isso é muito importante, foi muito importante. Muito bom. Então, eu vou passar uma rodada aqui para vocês dizerem o que vocês quiserem deixar de mensagem, de recado, o que talvez eu não tenha instigado vocês a falar. Fiquem à vontade. Vou começar por Elon, para nos dizer o que vocês acham disso aqui tudo, o que você quer acrescentar, se quiser fazer uma análise do momento político também, um chamamento sobre essa questão política que está tão dura para nós. Então, fique à vontade para você dizer o que bem quiser, liberdade total. Primeiramente, quero agradecer pelo convite para estar aqui ouvindo, compartilhando.
com vocês sobre música, mas também sobre política. Música e política estão entrelaçadas. Tudo é política, tudo também pode ser música. E dizer que eu continuo acreditando na potencialidade que a arte tem, que a música tem, de transformar mundos, de mexer com consciências. E é isso. Muito bem. E olha, muito grata por compartilhar conosco esse momento aqui e obrigada por sua produção tão rica. Gratidão. Lau, querida. Eu queria agradecer também, participar dessa mesa, né, dessa comunhão aqui de saberes, conhecer o trabalho da professora, o seu trabalho também, Lídia. O Dielon já acompanho, já é uma coisa muito constante, assim, mas o recado que eu queria deixar, na verdade, era para que... Era para os artistas, na verdade. Eu sinto que existe uma falta de diálogo em relação a reconhecer a arte como um trabalho. E eu vejo que esse assunto do trabalho, dos trabalhadores, está muito forte no Brasil no momento. Para mim, é o ponto que vai fazer a gente unir, né? Para dar uma virada realmente na visão geral assim, de tudo. Então, reconheçam os artistas como trabalhadores. A gente está em todos os lugares, a gente está fazendo à noite e trabalhando de dia também, com várias outras atividades. Então, para mim, essa existência de ser um artista é uma coisa muito política mesmo, que reflete não só a minha existência, mas eu ser porta-voz da existência de outras pessoas, contar outras histórias, e isso é um trabalho, enfim, que não vai acabar nunca, né? Eu estou aqui fazendo, amanhã vai ter outras pessoas fazendo, tiveram outras pessoas fazendo ontem, então é isso, valorizem os trabalhadores da música, da arte. E abaixo a escala 6x1. Com certeza. E Com certeza. só puxando o gancho de Lau Capim, e para falar especificamente sobre os artistas aqui na Paraíba. A gente vem num momento de tanto progresso, de tanto crescimento, de tanta gente nova. Tantos nomes. De tanta gente massa produzindo, mas também de muita gente nova vindo de fora morar na cidade, passear na cidade. Um momento de progresso, a Paraíba sendo divulgada no mundo inteiro. Não tem nenhum edital aberto, não tem nenhum negócio assim funcionando. E esse é um momento que a gente tem de se conectar mais ainda. E se conectar com a arte produzida aqui mais compreender, vivenciar essa arte, apreciar essa arte, né? Eu adoro. Existem muitas artes sendo feitas, assim, não é como se não existisse, porque existe aqui, existe no interior. Inclusive, uma questão do sertão muito forte é que os sertões eles têm uma conexão muito maior do que os litorais, por exemplo. Uhum. A maneira como o juazeiro conversa com cajazeiras é muito próxima do que a gente com Recife, por exemplo. Uhum. Então, eu sinto que existe essa distância aqui entre os litorais, né, do Nordeste, e que, enfim, cada estado fala por si só, mas o sertão tem esse lado positivo, que eles se juntam numa realidade só. Mais próxima, e acaba, né, que isso espalha de uma maneira mais coletiva. Eu acho que isso chama mais atenção, assim. Acho que por isso que a galera tem tanta essa visão, realmente, de que o Nordeste seria o que é o sertão, propriamente dito. Glória, com você. Olha, eu quero só, assim, chamar todo mundo para pensar que esse é um ano muito importante para o país. É muito importante esse ano para as mulheres, para as pessoas negras, para as pessoas LGBTQIA+, porque é um ano eleitoral, né? E nós estamos diante de um cenário em que a gente tem prioritariamente que defender a democracia. Quem são os candidatos, né, que estão comprometidos com a sociedade democrática e socialmente mais justa. E, portanto, é um ano que a gente tem que fazer tudo para renovar os quadros. E nessa renovação de quadros, eu espero que as mulheres conquistem esse lugar. Verdade. Né, e que possam, nos próximos anos, trazerem políticas que beneficiem a população brasileira verdadeiramente. Então, eu acho que é um ano muito importante. E esse debate tem que estar o tempo todo para que a gente não esqueça disso, né, e não se engane com candidatos e candidatas populistas
que não estão verdadeiramente comprometidos com a cultura, com a criança, com o idoso, com as mulheres, com o social de um modo geral. E não dê engajamento, viu? Para as pessoas que a gente não concorda. A gente tem muito esse costume de ver vai um lá vídeo, vai lá e comenta, vai lá, ai, que idiota. Gente, isso aí é o que eles querem. Eles assim. querem. Não importa se fale bem ou se fale mal, dá engajamento. Vá atrás de quem você realmente apoia, de quem você realmente sente que tem algo para... Compromisso. Um compromisso e desenvolva essa campanha aí por esse lado e não pelo lado do ataque, porque não funciona. E eu quero chamar a atenção especialmente porque eu passei a minha vida toda e ainda hoje querendo sim a ampliação da participação das mulheres. Mas eu preciso dizer também que não são quaisquer mulheres. Então, as mulheres que vão chegar lá no Congresso Nacional, votar contra nós, se associarem a esses sujeitos que estão o tempo inteiro cometendo misoginia, LGBTfobia, bifobia, transfobia, que sejam racistas, que impeçam que a gente avance no respeito à diversidade, aos direitos humanos, não nos interessam. Homem ou mulher com esse perfil não nos interessa. Então, quando eu digo assim, eu quero mais mulheres lá, mas não são quaisquer mulheres, não. Eu quero aquelas mulheres, quer dizer, uma mulher que vira para mim e diz, por exemplo, quando a gente fez o programa de dignidade menstrual, foi emblemático a maneira como uma mulher que é da política na Paraíba reagiu. Disse para mim assim, porque a política dos absorventes, né, da política da dignidade menstrual, dava o direito também para todas as pessoas que menstruam, ou seja, os homens trans. E essa pessoa pensa em um programa tão bonito como esse para dizer, homem não menstrua. Sabe? Então, tem cláusulas pétreas no processo de discussão das quais a gente não pode abrir mão. Então, não são quaisquer mulheres, não. A gente quer mulheres comprometidas com a vida das pessoas, no respeito à dignidade humana, aos direitos humanos, à diversidade humana. Nós somos diversas e diversos, quer queiram, quer não queiram. Está aí a diversidade. Nessa mesa há diversidade, nesta sala há diversidade. Imagina num mundo tão grande, não é mesmo? Então, eu quero agradecer muito a vocês pelas partilhas aqui hoje. Acompanhem esses artistas, essas artistas maravilhosas. A Paraíba tem um monte, né? Como Elon e como Lau, tem uma produção, uma cena independente maravilhosa, produzindo coisas com muita qualidade. Quando se fala em cena independente, não pense em algo feito de qualquer modo, não. É com muita qualidade. Essa pesquisadora que me ensina muito até hoje, Glória Rabai, uma pesquisadora que está na Universidade Federal da Paraíba, mas que está militando o tempo inteiro para que a gente tenha um mundo melhor para as mulheres, para todas as pessoas. Então, muito obrigada a vocês. A ideia do nosso podcast é conversar, convergir com essas produções, com a vida dessas pessoas, porque aqui não é pauta, não. É gente. E é assim que a gente vai continuar conversando toda semana com vocês. Grande abraço.